Fala galera, essa semana estreia Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, que é o Johnny Depp, e a gente sabe que ele tem muitos crimes no currículo, também conhecido como Harry Potter sem Harry Potter. Se minha cabeça ficar muito cortada é porque a Bia quis mostrar a camisa dela nova. A sua também é nova, não sei o que você tá falando. Mas a minha dá pra ver já. Nós que também somos formados em Magizoologia, graças à Bíblia do Newt Scamander, tivemos a ideia de falar um pouco mais sobre os animais fantásticos que aparecem nesse filme. Apesar de dar nome aos 5 filmes dessa nova franquia do Harry Potter, os animais fantásticos acabam sendo o plano de fundo da história. E pra gente eles são uma das melhores coisas desses 2 filmes até o momento. E diga-se de passagem, os efeitos visuais desse filme estão ótimos e lindos demais. Vale a pena ver em IMAX, em 3D. Valeu, Espaço Z e Warner. A gente tá pensando se a gente faz uma crítica mais tradicional desse filme aqui no YouTube ou uma live no Instagram. Então vai ficar o card aí pra vocês votarem aqui ou aqui, sei lá. E não se esqueça de se inscrever aqui no Mexido pra acompanhar nossas críticas. In the world where we wizards were free. Pra começar, é claro que o fiel escudeiro do Newt Scamander tá salvando a pele dele de novo nesse filme. Assim como no primeiro filme, o Tronquilho acompanha o Newt o tempo inteiro e não é surpresa encontrar ele aqui nos Crimes de Grindelwald. O Tronquilho é uma criatura que guarda árvores. É dificílimo de localizar por ser pequeno e aparentemente formado por tronco e gravetos com 2 olhinhos castanhos. É uma criatura pacífica e extremamente tímida, mas se a árvore em que ele vive é ameaçada, há quem diga que ele salta sobre o lenhador ou sobre o cirurgião florestal que está tentando danificar sua habitação e fura os olhos deles com seus dedos longos e afiados. Essa espécie de ornitorrinco fofinho ladrão também está de volta, mas além da fofura tem um papel muito importante na narrativa desse filme. Fofo, preto, de focinho longo, o Pelúcio faz tocas subterrâneas e tem predileção por tudo que brilha. Ele é muitas vezes criado por duendes para cavar as profundezas da terra em busca de tesouros. Embora este animal seja manso e até capaz de se afeiçoar, é muito destrutivo e jamais deve ser mantido dentro de casa. As únicas criaturas que se relacionam diretamente ao Grindelwald são da espécie de cavalos alados Testralha. Os cavalos alados existem no mundo inteiro. A raça Testralha é rara, negra, dotada do poder da invisibilidade e considerada portadora de azar por muitos bruxos. Além disso, são considerados muito perigosos pelo Ministério da Magia. Um dado curioso que não está no livro do Scamander é que os testralhos são visíveis apenas para aqueles que testemunharam a morte pelo menos uma vez. E é muito bom estar de volta dentro da maleta do Newt Scamander. E como sempre, o bruxo é muito cuidadoso com todas as criaturas, sendo elas grandes, pequenas, perigosas ou dóceis. Uma dessas criaturas que aparecem no filme, que por sinal é bastante perigosa, é o Cavalo do Lago. Esse demônio aquático da Grã-Bretanha e da Irlanda pode assumir várias formas, embora na maioria das vezes apareça como um cavalo com crineira de folhas de tábua. Depois de atrair os incautos para montá-lo, ele mergulha direto ao fundo do rio ou lago e devora o cavaleiro, deixando suas tripas boiando na superfície. Parece ser bem legal esse cavalo. Uma curiosidade, o maior cavalo do lago do mundo encontra-se no Lago Ness, na Escócia. Assume de preferência a forma de uma serpente marinha. Os observadores enviados pela Confederação Internacional dos Bruxos perceberam que não estavam lidando com uma serpente verdadeira quando a viram transformar-se em uma lontra quando a equipe de investigadores trouxas se aproximou, e em seguida voltou à forma anterior quando eles partiram. Quem também está lá dentro da maleta do Newt Scamander é o agoureiro. O agoureiro tem um canto baixo e soluçante característico, que antigamente se acreditava anunciar a morte. Os bruxos evitavam os ninhos de agoureiro com medo de ouvir esse som de partir o coração, e acredita-se que mais de um bruxo sofreu um ataque cardíaco ao passar por uma moita e ouvir o lamento de um agoureiro escondido. Com o tempo, porém, pesquisas pacientes revelaram que esse pássaro simplesmente anuncia a aproximação da chuva. Desde então, ele entrou na moda como barômetro caseiro, embora haja quem ache difícil aturar seu lamento contínuo durante os meses de inverno. É curioso pensar que o Jacob espanta o agoureiro assim que ele vê, porque no primeiro filme foi a chuva que apagou a memória do Jacob sobre o mundo mágico. Mas não toda, há revelações. Da maleta do Newt pro circo que tá na cidade. O circo chegou com sua...
O Arcanus, em turnê pela Europa, traz algumas figuras bastante interessantes e aprisionadas também. Que feio, hein? Uma dessas criaturas aprisionadas por Skender, o dono do Arcanus, é o Kappa. O Kappa é um demônio aquático do Japão que habita lagos e rios rasos. Com fama de parecer um macaco com escamas de peixe em lugar de pelos, esse animal tem um oco no cocuruto da cabeça, no qual ele carrega água. O Kappa se alimenta de sangue humano, mas é possível convencê-lo a não fazer mal a alguém, atirando-lhe um pepino com o nome da pessoa gravado à faca. Outro animal que a gente vê no circo é o Zou. Antes de publicar o livro, o Newt Scamander havia encontrado o Zou em Paris, e ele estava bastante machucado por abusos do seu capturador, que é o Skender. Só um detalhe, como o Newt encontrou esse animal pouco antes de publicar o livro, ele não foi catalogado por Newt em Animais Fantásticos. O Zou é uma criatura nativa da China que se assemelha a um gato, só que do tamanho de um elefante. São animais incrivelmente poderosos e muito rápidos, capazes de viajar mais de 1.500 km por dia. Um fato bastante legal desse filme é que alguns animais são baseados em histórias, lendas e mitos de cultura popular. O Zou é um deles. Um outro animal que é baseado nessas histórias de cultura popular é o Matagote, e nós somos apresentados a eles dentro do Ministério da Magia da França. Matagotes são animais de forma indefinida, mas não raro aparecem em forma de gato preto, e são associados frequentemente a algo ruim. Pra gente finalizar essa catalogação dos animais fantásticos que aparecem no filme, tem uma figurinha carimbada do universo de Harry Potter, e que também está diretamente associada à figura de um bruxão maior todo-poderoso, Alvo Dumbledore e sua família. A fênix é um pássaro magnífico, faz ninho no cume de montanhas do Egito, Índia e China e tem uma vida longuíssima porque é capaz de se regenerar, irrompendo em chamas quando seu corpo entra em decadência e ressurgindo das cinzas novamente jovem. Seu canto é mágico, acredita-se que aumente a coragem dos puros de coração e atemorize os impuros de coração. Suas lágrimas possuem poderosas propriedades curativas. E acabou os Animais Fantásticos de Animais Fantásticos, os Crimes de Grindelwald. Estamos de olho em você, Johnny Depp. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram do nosso vídeo, compartilhe, manda para aquele seu amigo Potter maníaco, que ele vai gostar também. E deixa o seu like. Até o próximo. Tchau. Não esquece de votar, hein? Tchau. Flipendo!